Olá, gente, bem-vindo aqui a mais um episódio. Iremos falar hoje sobre a busca pela santidade, um caminho de crescimento espiritual. Esse é um chamado de Deus para cada um de nós. Como que você anda e o que você pensa sobre isso? A palavra de Deus diz o seguinte: sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. E por que isso é importante? Por que a santidade é importante na nossa vida? Será que ou Deus espera que eu e você estejamos apenas separados, né? As pessoas dizendo, lá vai lá o santinho, né? Já vai lá o pastor, né? Ou Bíblia, né? Como ouvi lá atrás, na minha época de adolescência. Na realidade, esse é um processo que Deus espera de nós, sabe para quê? Para que a gente possa se aproximar dele. É um processo de separação, sim, separação das coisas que nos impedem de se relacionar com ele. E nós, então, nos separamos disso e nós começamos um processo de aproximação do Senhor. Nesse processo de santidade, é um processo que vai exigir de nós deixar algumas coisas para trás, né? Antigos hábitos que muitas vezes nos impedem e muitas vezes são verdadeiros obstáculos de realmente nós termos essa comunhão com aquele Deus ou com o Deus que é santo. A palavra de Deus fala isso. Ele é um Deus santo. Nele não existe sombra de pecado, não há mancha alguma. Portanto, nós precisamos, para nos relacionar com Ele, também sermos santos. Aliás, a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu sei que ser 100% santo ou 100% perfeito, sem pecado algum, não há possibilidade enquanto estivermos aqui na terra, porque a própria palavra de Deus diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e nele não está a palavra da verdade. Mas, por isso, é um processo, é uma caminhada, é uma jornada, é se aproximar de Deus realmente querendo ser e abandonando as coisas velhas do passado e tudo aquilo que nos impede de nos tornarmos santos. Então, o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra, um versículo que fala muito bem sobre isso, que está lá em Romanos capítulo 2, no versículo 1 e 2. No versículo 2 ele diz assim: e não se conforme com os padrões desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é da vontade de Deus que a gente não se conforme com os padrões desse mundo, para que a gente possa realmente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A realidade é que muitos de nós crescemos numa família, numa educação, numa sociedade em que nossos pensamentos, eles acabam criando barreiras, eles acabam criando verdadeiras fortalezas de pensamentos, de paradigmas que nos afastam da presença de Deus. Às vezes a própria cultura de uma sociedade, ela nos impede de nos aproximarmos de Deus. Como saber então como que a gente pode se aproximar de Deus e qual é a cultura de Deus ou a cultura dos céus? A palavra de Deus nos revela isso. A palavra de Deus diz que não apenas a palavra, e esse é um primeiro passo, que a própria palavra de Deus nos incentiva a buscarmos, que é o conhecimento da palavra de Deus. Se a gente quiser ter renovação na nossa mente, nós precisamos substituir velhos hábitos, paradigmas, obstáculos e fortalezas na mente pelos pensamentos da palavra de Deus. Segundo lugar, Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor diz que nos últimos dias ele seria derramado sobre toda a carne. E todo aquele que teve um encontro com Cristo Jesus, há uma promessa dos céus, que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo do Senhor, que nos guiaria a toda a verdade. Então o Espírito Santo nos ajuda. E você e eu devemos buscá-lo diariamente. Há essa oportunidade. Sabe por quê? Porque é Deus habitando em nós. Apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, é Deus habitando em nós. E Ele nos ajudará em nossas fraquezas. A palavra de Deus diz que Ele intercede por nós em nossas fraquezas, acerca das nossas fraquezas também. Aliás, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo foi quem disse isso, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Talvez você pense: não, estou muito longe da santidade. A santidade, ela começa com uma decisão. A decisão em servir a Cristo, em andar na presença do Espírito Santo de Deus. Aliás, a própria palavra de Deus diz que quando nós andamos no Espírito,
nós jamais satisfaremos os desejos da nossa carne. Então, meu convite para você é: ande no Espírito. Ande no Espírito, criando uma cultura de meditação na Palavra de Deus e busca em oração pela presença dEle, que é o Espírito Santo, ou seja, é Deus habitando em nós. Então, quero incentivar você a tomar essa decisão na sua vida. Sabe por quê? No final das contas, o resultado é aproximação com Deus ou de Deus e intimidade com Ele. Para finalizar, tudo isso vai se iniciar com o temor de Deus. Se você não tiver temor de Deus no seu coração, vai ser muito difícil você querer participar ou entrar num processo de santidade ou um processo chamado de santificação. O que é o temor de Deus? É você realmente não brincar com o pecado. É você saber que o pecado te afasta de Deus e, portanto, quem teme a Deus se afasta do pecado. A Bíblia fala sobre um texto que é: porque amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Talvez para você seja, e para todos nós, seja mais fácil amar a justiça. Agora, odiar a iniquidade, muitas vezes isso não é tão simples ou tão consciente para nós. Que você comece a se fiscalizar agora, comece a exercitar isso na sua vida, olhando para aquilo que tem te afastado de Deus, aquilo que é iniquidade e que quer entrar na sua vida, dominar o seu coração. A Bíblia diz: sonda o teu coração. A Bíblia fala que Deus, Ele sonda o nosso coração, mas diz para também nós examinarmos o nosso coração. E o Espírito Santo de Deus, Ele traz essa luz. O salmista Davi, ele disse assim: Senhor, joga a luz nas minhas trevas, vê se há em mim algum caminho mau. Que você possa fazer essa oração hoje e, na realidade, todos os dias da sua vida. Senhor, joga a luz nas minhas trevas. Eu quero me aproximar de Ti. Eu não quero ter nenhum obstáculo, nenhum empecilho, algo que me impeça de me aproximar daquele que, na presença, tem plenitude de alegria. Eu não sei você, mas eu quero viver debaixo da plenitude de alegria. E na presença de Deus existe plenitude de alegria. Ele é o nosso Deus que traz vida, e vida em abundância e vida eterna. Então, se aproxime de Deus, tome a decisão de ter essa jornada de crescimento espiritual, se santificando, se separando para Deus. Não brinque com o pecado, odeie a iniquidade, ame a justiça, ame a presença de Deus, ame buscar o Espírito Santo de Deus e a sua palavra, que vai te alimentar diariamente e vai te purificar dia após dia, renovando a sua mente. E daí, como diz a palavra, você vai poder experimentar na sua vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que assim seja sobre você. Meu desejo e oração é para que você seja fortalecido e tome essa decisão que vale muito a pena. Isso só vai se encerrar, sabe quando? Quando nós formos glorificados, quando nós estivermos lá no céu. Aí sim poderemos ser 100% santos, porque enquanto estivermos aqui na terra, é luta diária em busca da santidade. Que o Senhor te abençoe e que você seja uma pessoa muito próxima e íntima daquele que te ama e que te deu a vida, Jesus Cristo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E se você curtiu esse vídeo, por favor, dê aí o seu like, comente e compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas também sejam abençoadas. Forte abraço.